Olá pessoal, bem-vindos à Medcel. Hoje, dentro do grande capítulo da cardiologia, nós vamos estudar doenças do pericárdio. As doenças do pericárdio, que nessa aula a gente vai ver as pericardites, o derrame e o tamponamento, caem em algumas provas teóricas, em alguns testes, caem em algumas provas que usam figuras, como eletrocardiograma, e caem às vezes como parte da discussão da dor torácica na emergência em provas práticas. Então, vamos aproveitar para relembrar os pontos principais desse tema e fixar junto com vocês o aprendizado tanto para a prova como para a prática do dia a dia, ok? Então vamos lá. Como é que será que deve ser a nossa conduta frente a um caso de pericardite? Quando que está indicada a internação? Como que a gente vai tratar? Pericardite, o próprio nome fala, né? É a inflamação do pericárdio. Itens essenciais ao diagnóstico, quer dizer, quando você está lendo uma questão ou quando você está encontrando um caso no pronto-socorro de uma dor torácica, quais são os elementos essenciais a você trazer na lembrança que aquilo pode ser uma pericardite? Primeiro, uma dor torácica atípica. Então, não é uma dor torácica como a coronária, aperto, queimação, não. Em geral, a dor aqui é uma dor empontada, ela é mais localizada. Na ausculta cardíaca, eu posso auscultar o atrito pericárdico. Marcadores como CKMB e troponina podem estar alterados. Por que é importante a gente frisar? Podem estar alterados, porque o pericárdio é uma membrana fibrosa, não tem célula muscular cardíaca no pericárdio. Então, a pericardite isolada não poderia subir CKMB e troponina. Quando sobe, é porque existe uma perimiocardite associada. E a gente vai ver ao longo da aula que quando eu tenho CKMB e troponina aumentadas, é um marcador de pior prognóstico, ok? Ainda, como itens essenciais ao diagnóstico, alterações do eletrocardiograma, como ataque cardíaco sinusal, o supradesnivelamento do segmento ST difuso, ou seja, em todo o eletro, não em paredes concordantes, como acontece nas síndromes coronarianas, e um infra do intervalo PR. E o ecocardiograma ajuda a fechar o diagnóstico, mostrando acúmulo de líquido no pericárdio. Generalidades. É uma causa pequena, mas é uma causa que é relevante de dor torácica que chega no pronto-socorro, então cerca de 5% delas, e a esmagadora maioria dos casos de pericardite são de etiologia viral. O que a gente vai ver nos próximos slides é que, claro, existem outras etiologias, além da etiologia viral, que vale a pena discutir. Mas pensou em pericardite, no caso de prova, ou vendo um paciente no pronto-socorro, a gente tem que sempre se lembrar das etiologias virais, ok? Então, causas: infecção viral, o Coxsackie, vírus B, vírus A, o HIV, infecções bacterianas também, infecção por estáfilo ou estrepto. Agora, pode acontecer pericardite pós cirurgias torácicas, por contiguidade de foco bacteriano no mediastino, por tuberculose, pós radioterapia, a chamada pericardite actínica, né? Pós-infarto, o chamado síndrome de Dressler, derivado de neoplasias, quer dizer, as neoplasias ou primárias ou por metástases podem levar à inflamação do pericárdio. O mais comum são metástases, as metástases pericárdicas. Então, os tumores de pulmão, principalmente nos casos tabagistas, de mama, linfoma, trato gastrointestinal, sarcoma, melanoma, podem metastizar para o pericárdio e vão dar quadros de pericardite. Outras ainda, pacientes com insuficiência renal crônica e uremia. É comum ver no pronto-socorro paciente com insuficiência renal crônica dialítica que acaba por qualquer motivo perdendo a hemodiálise no dia programado, chega no pronto-socorro com sinais de uremia, dentre eles a pericardite. E secundária de alguns medicamentos, hidralazina, metildopa, minoxidil, procainamida, são causas de pericardite. No grupo das causas metabólicas, doenças da tireoide, doença de Addison, cetoacidose diabética e das doenças autoimunes, lúpus. Lúpus, inclusive,
questão de lúpus adora colocar a pericardite. Por quê? O lúpus, né, a doença autoimune, o capítulo da reumatologia, ela dá serosites. Então, dentro das serosites, pericardite frequentemente cai em causas de lúpus. Outra, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, esclerose sistêmica, poliarterite nodosa, síndrome de Reiter, do capítulo da reumatologia. E aqui seria um coração numa peça, num paciente que veio a falecer, mostrando um pericárdio totalmente alterado, né, com tecido conjuntivo abundante devido à inflamação. Então, é um processo inflamatório no pericárdio que pode ter ou não os marcadores de lesão miocárdica, CKMB e troponina, dependendo do acometimento perimiocárdico. Sinais e sintomas. Como 90% das pericardites são virais, é comum no paciente com pericardite vir um quadro de pródromo viral. Febre, mialgia e assim por diante. A dor torácica atípica. Então, quais são as características de uma dor atípica? Ela é empontada. Quando irradia, mais frequentemente irradia para o trapézio. Piora com a tosse. Ela com o decúbito e uma inspiração profunda. Então é interessante, a dor que você consegue reproduzir quando você pede para o paciente inspirar, a gente chama de dor pleurítica. Outra característica interessante com a dor, ela melhora com o ortostatismo e ela piora com o decúbito, como está colocado aqui, né? Então, paciente de pé, melhorou, deitou, ela piora. E quando você inclina para frente, ele também melhora. Então, é uma característica das dores relacionadas à inflamação do pericárdio. No exame físico, o paciente pode estar toxemiado, pode estar febril, por conta da toxemia ele pode estar taquicárdico e você vai encontrar o atrito pericárdico em 85% dos casos, tá? Melhor audível na borda external à esquerda e ele pode ser intermitente. Então, às vezes, está mais proeminente na data de internação inicial desse paciente, depois ele pode ir melhorando ou variando ao longo da permanência. Nos exames complementares, tem muita coisa interessante para a gente discutir. O primeiro deles é o eletrocardiograma, né? Que vai dar um sinal clássico. E aqui a gente vê muita questão cair de eletro para ver se o aluno sabe identificar o supradesnivelamento difuso do segmento ST, que é uma grande marca da pericardite. Mas vamos ver também um pouco das outras alterações dos outros exames. Bom, o mais importante deles é o eletrocardiograma com as suas alterações clássicas. Então, olha só, pessoal, no estágio 1, que é a fase precoce, a gente tem a elevação difusa do segmento ST. O que significa difuso? Em todas as derivações, D1, D2, D3, né? AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Em geral, a gente não encontra na AVR. Então, uma alteração difusa do segmento ST, né? Que em geral ele é côncavo, não é convexo. Junto com isso, tem um infradesnivelamento do segmento PR. Segmento PR, para começar, é uma coisa que a gente fala pouco em eletro, porque a gente fala mais de intervalo PR. E aqui vem uma definição lá da eletrofisiologia, né? Qual a diferença de segmento para intervalo? Intervalo contém uma onda, segmento não. Então, quando a gente fala segmento ST, é do final do QRS ao começo da T, né? Que é o que supra na pericardite e também em quadros de infarto com supra. Aqui, ele falou infra do segmento PR. O que é o segmento PR? Não é o intervalo PR, porque eu não pego a onda P. Então, o segmento PR é quando acaba a onda P antes de começar o QRS. É clássico de pericardite. Supra o ST e infra o o segmento PR, ok? No estágio 2, passados alguns dias, normaliza o segmento PR, ok? E achata a onda T. Depois ainda, inverte a onda T, que fica negativa em vários pacientes, né? E no estágio 4, pode-se normalizar o eletrocardiograma, ok? Então, este seria um eletrocardiograma em um paciente com pericardite. O que a gente pode notar? Um infradesnivelamento aqui do segmento PR, ou seja, do final da P ao começo do QRS, e notem o supradesnivelamento difuso. Tem um supra em D1,
D2 em D3, tem um supra em V1, V2, V3, V4, V5, V6. Quando vocês virem um eletrocardiograma como esse, que a primeira impressão é, opa, tem um supra aqui. Não, mas também tem um supra ali nas clássicas. E você nota que além do supra, você tem uma diminuição do intervalo PR, reforça a sua suspeita diagnóstica por um caso de pericardite. Outro ponto importante, notem que esse supra ele é côncavo. Os livros eletrocardiográficos mais antigos falavam que é um supra sorrindo, né? Que não é um supra típico de coronária. O supratípico de coronária ele é convexo, tá? Então, uma outra característica do supra da pericardite. O raio-x, pessoal, ajuda pouco. Antigamente, que você tinha mais tuberculose e por conta disso tinha mais pericardites por tuberculose, no raio-x de perfil você via a calcificação do pericárdio, que é o que mostra esse raio-x. E aí você mostra que ele fica desenhado, o pericárdio, né? Mas hoje é uma coisa mais difícil de ser vista, tá legal? Exames complementares e análises clínicas. Eu posso ter leucocitose, eu vou ter provas inflamatórias elevadas, né? Como a proteína C reativa, como o VHS, e posso ter ou não CKMB e troponina. De novo, o pericárdio é um tecido fibroso. Ele não pode aumentar CKMB e troponina, mas eu posso ter uma perimiocardite associada. E quando tem, eleva CKMB e troponina, tá certo? Como é que ficaria o nosso algoritmo? Suspeito de pericardite pela dor torácica, pelo exame físico com atrito pericárdico, e aí eu tento identificar alguns critérios de alto risco para esse paciente. Elevação de marcadores de necrose, como CKMB e troponina, ou se tem relação com o trauma, se é um paciente que usa anticoagulante, ou se você suspeita de um derrame volumoso ou purulento. Se algum desses você acha que sim, e aí você vai optar por internação hospitalar desse paciente. Se nenhum desses elementos de alto risco está presente, você pode tratar casos de pericardite ambulatorialmente. Do lado de cá, eu faço um ecocardiograma. Se o derrame for leve a moderado, ele puxa para cá e eu posso, mais uma vez, promover o tratamento ambulatorial. Se eu tenho disfunção do ventrículo esquerdo ou um derrame, mais importante, que pode vir junto ou não com tamponamento, claro, o paciente vai internar. Esses são os critérios de internação, ok? Então, o tratamento clínico. Claro que quando tem uma causa de base, né? Paciente renal crônico, paciente com uma doença reumatológica ou até o próprio quadro viral, você vai fazer um tratamento voltado para a doença de base e o tratamento específico para pericardite vai ser com anti-inflamatórios por uso prolongado, 3 a 4 semanas, tá? Ibuprofeno, nessa dose de 300 a 800 miligramas 3 vezes por dia, é bastante utilizado, ou a aspirina também, sendo que uma ressalva interessante é que o tratamento com os anti-inflamatórios melhora muitos sintomas, não altera a história natural, não é algo que vai ter um impacto em mortalidade fortíssimo, mas melhora muitos sintomas desse paciente. Então aqui, as drogas de escolha, ácido acetil salicílico, ibuprofeno e depois outras menos usadas como indometacina e colchicina, tá legal? Para relembrar, critérios de internação, febre importante com leucocitose, que é um quadro toxêmico, na verdade, nesse paciente, um derrame importante causando tamponamento cardíaco, que a gente vai ver na sequência, derrame volumoso. O que é volumoso? É maior do que 20 milímetros na sístole. Claro que isso só vai poder ser visto com o ecocardiograma, então derrame volumoso. Pacientes imunodeprimidos, ou por uma doença imunodepressora ou por medicamentos. Pacientes em uso de anticoagulante oral, pelo risco de fazer um derrame pericárdico com sangue associado. Derivado de trauma agudo, ausência de resposta em 7 dias de usos de anti-inflamatório e marcadores positivos são critérios de internação, ok? Então, atenção com a caracterização da dor torácica, né? Cuidado com a avaliação do eletrocardiograma, diferenciando pericardite de síndrome coronariana, principalmente em alguns hospitais que não têm hemodinâmica, tomar muito cuidado para esses pacientes não acabarem tendo indicação de uso de trombolítico, que pode ser muito perigoso, e lembrar que a maioria dos casos são de etiologia viral, ok? E com relação ao derrame, né? Bom, o derrame pericárdico,
que na verdade é a presença de líquido no espaço pericárdico, ele tem vários aspectos que podem estar relacionados, como a gente viu, a um quadro de pericardite ou não. Então, com relação à abordagem inicial, depende da etiologia, depende do estado hemodinâmico do paciente. A gente vai observar o volume, se tem inflamação associada, se é um paciente que tem alguma doença sistêmica associada, e se tem alguma repercussão hemodinâmica ou não, ok? Todo paciente que tem derrame pericárdico pode ter como sinais e sintomas tosse, soluço, rouquidão, dispneia, né? Dependendo da quantidade do volume e da velocidade com que se formou. No raio-x de tórax, os derrames pericárdicos mais volumosos tragam essa clássica imagem chamada coração em moringa, tá legal? E seria, claro, um derrame pericárdico bem volumoso. E no eletrocardiograma, uma curiosidade eletrocardiográfica bem interessante, que se chama swinging heart, o coração que dança. Por quê? Vamos dar um zoom nesse eletrocardiograma. Olha que interessante. O complexo QRS, ele muda de tamanho a cada batimento cardíaco. E isso acontece no derrame pericárdico porque o eletrocardiógrafo, né, a perinha do eletrocardiograma, quanto mais perto está o coração, maior o complexo. Quanto mais longe, menor o complexo. E por causa do volume presente no pericárdio, a cada batimento cardíaco, o coração se desloca no pericárdio. Por isso que eu tenho uma alternância do tamanho do complexo QRS. Esse eletro é clássico de derrame pericárdico volumoso, chamado swinging heart, tá? Indicações para punção. Quando que eu preciso fazer uma pericardiocentese? Então vamos lá. Sinais e sintomas de tamponamento, para eu poder salvar o paciente, pacientes com tuberculose associada, pacientes com neoplasia, pericardite bacteriana, né, que eu suspeito de um derrame pericárdico purulento, pacientes HIV positivo e suspeita de etiologia para o tratamento específico, tá? Bom, quando eu puncionar o líquido pericárdico, eu vou mandar para análise bioquímica para avaliar proteína, DHL e fazer provas bioquímicas para determinar se aquele líquido é um transudato ou exudato. O que sugere exudato? Presença de mais de 3 gramas de proteína, a proteína do líquido dividido pela proteína do soro maior do que 0,5, o DHL do líquido pericárdico acima de 200, o DHL líquido soro maior do que 0,6, e ainda eu vou pedir celularidade daquele líquido que eu colhi no pericárdio, glicose, ADA, marcadores tumorais, cultura e painel viral para definir a etiologia do derrame pericárdico. No procedimento de pericardiocentese, pode ser utilizado depois uma agulha que vai fazer a biópsia do pericárdio. Então, se vocês tiverem encontrando isso em algum texto ou em alguma questão, o que é importante frisar? Ela é pouco indicada, tá? É pouco feita a biópsia, né? Em geral, quando que a gente indica? Quando tem uma pericardite persistente com piora progressiva ou pacientes sem diagnóstico ainda, que a biópsia pode me ajudar a fechar o diagnóstico. Claro que ela tem que ser realizada em pacientes estáveis, né? E em geral, com auxílio de uma videotoracoscopia, vai ser melhor para poder ter segurança no procedimento. O tamponamento cardíaco já é uma situação muito mais agressiva, de risco de vida do paciente. Ocorre quando o volume de líquido restringe o enchimento das câmaras cardíacas. Então, tem tanto líquido no pericárdio que na hora do coração fazer a diástole, aquele volume de líquido restringe a diástole. Com menos diástole, menos volume de enchimento ventricular, cai o débito cardíaco, cai a pressão arterial, risco de vida. Então, os achados relacionados ao tamponamento cardíaco são estase jugular, tá? Bulhas abafadas, hipotensão arterial, porque cai o débito cardíaco, e o chamado pulso paradoxal. Quando você pede para o paciente inspirar, você mede a pressão arterial e nota uma queda maior do que 10 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica medida no paciente normal. Então, o pulso paradoxal é a queda da pressão arterial sistólica maior do que 10 milímetros de mercúrio à inspiração profunda, ok?
No ecocardiograma, como é que a gente sabe, porque a suspeita foi clínica, né, do abafamento das bulhas, estado jugular, hipotensão, né, voltando aqui, o pulso paradoxal, quer dizer, clinicamente você suspeitou. Aí o ecocardiograma, como é que vem no laudo do ecocardiograma que fecha o diagnóstico de tamponamento? Colapsa o átrio direito, colapsa o ventrículo direito. Quer dizer, os ventrículos direitos, as câmaras direitas, átrio e ventrículo, são as que mais sofrem com aquele aumento do líquido no pericárdio, e é aqui que você vai ter a pista de que o paciente está em tamponamento, tá certo? Outro achado ao ecocardiograma é a variação respiratória dos fluxos transvalvar, mitral, aórtico, tricúspide e assim por diante. Esse é o procedimento da pericardiocentese. Você pega uma agulha que vai entrar ali no espaço tifoide, apontando para a linha mamilar, e é o que a gente vai ler aqui. Então, no acesso subtifoide, uma agulha com fio guia funciona diretamente apontando para o ombro esquerdo, ângulo de 30 graus com a pele, você introduz o fio guia para a colocação de um catéter pigtail que vai fazer a drenagem. É importante ser guiado pelo ecocardiograma e a drenagem não ser rápida, ser uma drenagem lenta. Tem, claro, a sua indicação, né, de complicações que vão ser acompanhadas, como perfuração, embolia de ar, o próprio pneumotórax decorrente do procedimento, mas é uma complicação muito baixa, então torna o procedimento bastante seguro, ok? Bom, pessoal, essas são as principais considerações sobre pericardite, sobre derrame pericárdico e a sua expressão mais grave, que é o tamponamento cardíaco. Muito obrigado e até a próxima.